O que é lote aparente, lote escondido ou lote iceberg? Como operar em cima desses lotes? Vou estar explicando na teoria e na prática neste vídeo. Olá pessoal, esta operação que vamos estar falando hoje eu conheço pelo menos com 3 nomes, que é lote aparente, lote escondido e alguns chamam de lote iceberg, que é basicamente um player ocultar sua real intenção. Imagina comigo que um player quer comprar 1000 lotes. Se ele coloca esses 1000 lotes na tela, muitos players, robôs vão entrar na frente e não vão deixar ele consumir esses 1000 lotes e ele vai ter que pagar muito mais caro se ele quiser consumir aqueles lotes. Então uma coisa que a bolsa permite é que o player ele pode colocar esses lotes aparente de 50 em 50. Então esse nome iceberg é porque você só vê os 50 aparecendo, mas a parte maior, o total, fica escondido e você não sabe quanto de lote o player quer comprar naquele nível de preço. Então o player vai e compra 50, que é o mínimo estipulado pela bolsa. O lote aparente deve ser 10 vezes o valor do lote padrão. Então falando do dólar cheio, que o lote padrão é 5, vezes 10, 50. Então o player pode colocar acima de 50 lotes escondido. Quando você vê um player colocando 50 lotes, alguém vai lá e consome aqueles 50 lotes, ele coloca mais 50, alguém vai lá e consome, ele coloca mais 50. Então aí dá indícios de ser um lote escondido. Então ele pode ter 100 lotes, 200 lotes, pode ter 1000, pode ter 2000 e você não sabe. Então, como identificar estes pontos e como operar em cima desses pontos? Porque o player ele vai ocultar a real intenção dele e só vai aparecer as ordens fracionadas. De certa maneira, ele não mostra para o mercado o que de fato ele quer fazer naquele nível de preço, mas ele consegue comprar de 50 em 50 mais próximo possível do preço que ele quer comprar. Ao contrário que se ele colocasse uma quantidade muito grande de lotes, os players não deixariam ele comprar. Imagina que o preço esteja caindo. Quando chega nessa região aqui do 30, um player então começa a vender 50. Vende 50, o preço não sai do lugar, ele vende 50, o preço não sai do lugar, ele vende mais 50, e ele vai vendendo. E aqui no volume price de 5 minutos, você vai notar que ele vai gerar uma absorção. A barra vai se diferenciar das demais. Então aqui já acende a lâmpada, que é um ponto importante, porque tem um player vendendo lote escondido, mas o que muitas pessoas não contam é como fazer essas operações. Então existem duas coisas que podem acontecer aqui. O player vender, 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 dá absorção e o preço voltar. Por que o preço pode voltar? Porque começa ele colocar muito lote na venda, mas ele não tem parceria. Ele está sozinho colocando lote. Outros players não têm apetite para ir junto com ele. Então dá absorção, ele vende, vende, vende. Alguém absorve como uma esponja e o mercado retorna. Então neste caso, essa região aqui, que a gente trabalha sempre uma região, é uma região de defesa. Então o que você faz aqui? Então você faz uma entrada aqui com seu stop abaixo deste movimento. No outro vídeo eu falo sobre stop loss, que tem aí no canal, e lá eu falo sobre isso.
Então aqui criou-se uma muralha, porque o player quer empurrar o mercado para baixo, colocando o lote escondido, mas tem alguém absorvendo. Este é o primeiro cenário. Agora imagina outro cenário, que o mercado chega nessa mesma região e o player começa a colocar lote escondido. Porém, outros players que também teriam intenção de continuar o mercado em queda começam a vender juntamente com ele. Ou seja, entrou parceria, porque o que move o mercado é a agressão. Se ninguém agride, o mercado não sai do lugar. É como se ele estivesse mandando uma mensagem assim: ó players, se vocês quiserem vender, eu dou cobertura para vocês. Aí o que acontece quando gera parceria? Aqueles que estão aqui absorvendo não conseguem segurar. E daí o que acontece? O preço rompe essas regiões, que seria então um suporte, e faz isso aqui. Neste caso, então você faria uma venda nessa região e o seu stop atrás da muralha, atrás do lote iceberg. Porque se o preço voltar ali, aquele que movimentou o preço para baixo vai continuar vendendo, porque ele quer comprar ali. Ninguém sabe quanto. Pode ser 500 lotes, pode ser 1.000, pode ser 2.000 lotes, ninguém sabe. Por isso que quando entra parceria, o mercado vem junto. Entra um player, entra dois, entra três. E quando entra parceria, é mais claro para você estar fazendo a operação. E com isso você consegue enxergar no Times in Trades. Então, como muitas pessoas não têm uma certa facilidade em entender o Times, eu vou estar ensinando de uma maneira prática essas formas de você estar identificando estes paredões, estes lotes iceberg, e como você se beneficiar dele, seja operando contra, se não entra parceria, e se entra parceria, você opera a favor do movimento. Digamos que você queira comprar uma ordem iceberg. Como é que você faz utilizando o Profit? Você vem aqui em roteamento, pode ir na opção comprar ou vender. Vamos aqui na opção comprar. Lembrando que se tiver no simulador não aceita, é somente em conta real. Então aqui você vai colocar, por exemplo, que você quer comprar 1.000 lotes. Aí você vem aqui em quantidade e clica aqui no maisinho. Ó. Aí ele vai aparecer aqui, iceberg. Ó, aparece aqui, ó, quantidade aparente. Defina a quantidade visível para uma ordem iceberg. E você vai colocando aqui. Ó. Observe que se você coloca menos de 50, ele coloca um ponto de exclamação. Por regra da B3 é 50 lotes. Você coloca 50 ou mais e ele aceita. Ok? Quando você clicar aqui em comprar, você vai escolher aqui o determinado nível de preço que você quer, né? Por exemplo, aqui está no 0,4. Ah, eu quero no 0,2. E quando você clicar, ele vai lá para o sistema da B3. A vantagem da ordem iceberg é que geralmente elas entram na fila com mais rapidez. Porque essas ordens já foram enviadas o pacote de 1.000 lotes. A bolsa sabe que você quer fazer uma operação de lote aparente, lote escondido. Então já está lá todas as suas ordens. Então por isso que você vê lotes escondidos e fala como é que o player tem tanta rapidez de colocar estes lotes, porque sai um, entra outro, sai um, entra outro. É porque esses lotes já estão todos na bolsa. Então por isso que é muito mais rápido essa execução e você vê rapidamente ali no book de ofertas, ou você começa a ver o player agredindo no mesmo nível de preço, querendo trazer movimentos no mercado. Então vamos agora para a prática. Então a principal ferramenta para nós estarmos vendo o lote escondido é o Times in Trades ordem filtrada. Aqui só aparece para mim todos os lotes acima de 40, mostra para mim. Então se eu começo a entrar
muito 50, 50, 70, 100, 200 de um mesmo player, numa mesma região de preço, eu já entendo que ali então é um ponto que o player está colocando lote escondido. Aqui ele vai colocar de 50 em 50 ou mais, e aqui no Times in Trade sem filtro vai aparecer elas com os lotes distribuídos, que às vezes tem mais de um player comprando ou vendendo na mesma região. Outra ferramenta que eu gosto muito é essa aqui, ó, que é o Volumetric Market. Essa ferramenta ela me mostra, por exemplo, que se um player quiser agredir do 23 até o 29,5, ele precisaria de ter 530 lotes. Lembra que eu falei para vocês por que não compensa um player, por exemplo, que quer comprar 500 lotes? Ele vai levar o preço do 23 ao 29,5, 6 pontos e meio da posição dele, sendo que ele quer comprar mais ou menos nessa região aqui, ó. Então ele coloca 50 lotes, vem os players e consome. Coloca mais 50, vem os players e consome. Coloca mais 50, os players vêm e consomem. Numa mesma região. Ao contrário, se ele agredir, ele vai ter que consumir todo o book de ofertas até dar a quantidade de lotes que ele quer. Ele começa então a fazer de forma passiva, que é colocando no book de ofertas. Como na pandemia mudou a forma até dos players atuarem, então às vezes eles colocam o lote escondido no book de ofertas, ou às vezes eles vão agredindo mesmo, no mesmo nível de preço. Então aqui no Volumetric Market você consegue ver a profundidade do mercado, ou seja, quanto lote o player tem que ter para mover o preço do 23 ao 29,5? Ele tem que ter 530 lotes. Se ele quiser mover o preço do 23 ao 16,5, então ele precisa ter 460 lotes. Outra informação que eu tenho aqui também é quando um nível de região de preço começa a renovação de lotes. Então tem aqui o delta que me mostra isso. Então aqui, ó, no 22, eu vejo que colocaram 20 lotes, depois colocaram mais 10 lotes no mesmo nível de preço. Esses números que estão menos é quando o player coloca o lote e logo em seguida ele tira. Então aqui eu consigo ver em quais regiões estão tirando o lote e começa a chamar a minha atenção. O que tem ali que eles estão tirando lotes? E nesse outro campo aqui, aqui eu começo a ver a renovação de fila no mesmo nível de preço. Por exemplo, aqui ó, no 24, renovaram no mesmo nível de preço 110 lotes. No 23,5, 80 lotes. Então eu já começo a olhar para esses pontos onde a renovação no mesmo nível de preço começa a ser interessante. Então eu venho aqui e começo a olhar essa região. Começo a perceber o que tem nessa região. Se eu olho aqui, por exemplo, para o gráfico de 5 minutos, eu vou observar que o dólar abriu com gap de baixa, fez uma mínima aqui embaixo, agora ele está subindo. Então o que eu pensaria aqui? Algum ponto para vender. Como eu gosto de trabalhar fechamento de gap, quem conhece o meu operacional sabe, eu faço esses tipos de operações também de gap, então eu já começo a olhar, opa, tem uma possível operação nessa região aqui. Eu não sei aonde que vai acontecer, mas eu sei que é uma região que então eu estou considerando. Então eu já começo a o quê? A pensar em vender em algum lugar dessas regiões aqui. Porém, tem que acender a lâmpada. Se não acender a lâmpada, eu não faço a operação, ok? Se não é fazer e ser estopado. Então a lâmpada geralmente é uma absorção, é um ponto importante. Eu começo a ver uma agressão num determinado nível de preço, pode ser lote escondido, e é isso que nós vamos ver agora. Para que fique mais fácil o entendimento de vocês, tem um player que vai ser protagonista nesse lote escondido, que é a Morgan. Então, para ficar mais fácil para vocês ver ela no Times in Trades, nós vamos então rastrear a Morgan. E vou colocar cor. Toda vez que aparecer a Morgan no Times in Trades, então você vai ver ela com cor. Então vou vir aqui propriedades do Times in Trades, agentes monitorados, e eu vou lá e procuro uma Morgan. Olha aqui o Morgan,
venho aqui monitorar agente e escolho uma cor. Vou pegar uma cor clara aqui, um creme. E dou um OK. Então toda vez que a Morgan aparecer no Times in Trades, você vai ver ela. O dólar foi até o 27, retornou. E eu estou procurando agora um ponto de venda. Olha o Morgan, lote escondido. Se tiver parceria, eu entro com ele. Teve parceria. Seguraram no 20, que é a abertura do dia. Se ficar para baixo desse 20 aí, dá para fazer uma venda. Olha a quantidade de lotes do Morgan. Vou fazer uma venda aqui no 18 e deixar uma ordem apregoada aqui no 20. Stop de 3 pontos aqui no 22,5. No 14,5 aqui vou fazer uma parcial. Fiz uma parcial. Olha a parceria que entrou. Entrou XP, UBS junto. Marca, onde que você vai sair? Aqui no 10 tem 905 lotes no Volume Price diário. Então, se começar a entrar absorção, aí eu saio da operação. Olha lá. Começou a entrar absorção, aí eu já vou sair aqui nessa região de preço. Finalizamos então aí mais uma operação. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Olha a Morgan. Quantos lotes? Ó, tudo Morgan. 60, 60, 75, 90, 55, 45, ó, tudo Morgan. Então a Morgan começou a vender, entrou parceria e ela movimentou o mercado. E se você observar aqui no 10, começou então a entrar a absorção na defesa. Então daí eu já prefiro não ficar muito na operação, ok? Neste exemplo 2 nós vamos acompanhar a Capital. O mercado esticou bastante. Ó, a Capital comprando escondido no 5, deixou mais 160 lotes lá no 5. O mercado esticou bastante e a Capital quer mais. Se entrar parceria, nós efetuamos uma venda. Se não entrar parceria, a gente operamos contra esse movimento. Capital tirou o lote dela do 5. Vamos ver se ela ainda quer vender. Coloquei ela em branco aqui para ficar mais fácil para vocês verem no Times. O Volume Market começou a entrar defesa na compra. Ó a Capital de novo, olha a Capital de novo. Se não encontrar parceria aí, nós vamos fazer uma compra. Não está tendo parceria, se ficar para cima do 6, nós compramos. Compramos 10 lotes. Minha intenção é comprar 20 lotes ali, nessa região de preço. Com stop aqui nessa região do 4,5. Já vou fazer a parcial lá no 9,5. Fiz a parcial lá no 9,5. Stop no preço. Vou sair aqui no 11,5. Porque olha no volume market a quantidade de defesa na venda. Aqui na região do 10.
Eu vou sair no 10,5 aqui mesmo. Pronto, finalizamos mais uma operação. Então vocês viram, a Capital agora já é a maior vendida do dia. Olha aqui no Times filtrado quantos lotes, tudo na região do 5, 6, máximo 7. Então, para você fazer esse tipo de operação, você precisa ter sensibilidade para entrar na operação e sair se detectar que acabou as ordens iceberg. Então você vê que o player começou a colocar lote e a tua motivação foi comprar junto com ele e seguir o movimento que ele está gerando, porque nós somos sardinha, nós seguimos tubarão. Mas se você vê que o movimento começa a perder força, o que você faz? Você sai da operação, independente se foi positivo, se foi negativo. Por quê? Porque você entrou no mercado e quando você observou que o mercado mudou, você precisa ter a sensibilidade também de sair da operação imediatamente, porque o que te motivou a entrar na operação acabou a motivação, que era aquele determinado player com lote escondido. Tá ok, pessoal? E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like se você gostou e caso você queira a minha tela operacional para facilitar os seus treinamentos, eu vou deixar um contato na descrição. Você pode estar solicitando. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.